O anime de hoje se chama Deuses da Decepção. O Ming-Lu é um adolescente com uma infância traumática. A sua mãe abandonou ele e o seu irmão depois dela ser abusada pelo seu padrasto. O irmão dele foi vendido pelo padrasto porque ele queria dinheiro para comprar bebida alcoólica. Na mesma noite que seu irmão foi vendido, a cidade inteira pegou fogo. O único sobrevivente foi o Ming-Lu. E mais tarde, ele se tornou o Deus da Decepção. Quando criança, ele se mudou para outra cidade esperando uma vida melhor, mas a sua vida não mudou e ele ainda foi espancado e intimidado por outras crianças. Ele cresceu nessa cidade desenvolvendo um conjunto de características, como alguém trapaceiro e golpista. Ele faz tudo o que pode para obter 1 bilhão de yuans para realizar os seus sonhos de viver luxuosamente em um prédio. Durante uma noite, criaturas semelhantes a demônios começaram a aparecer ao seu arredor. Tudo isso enquanto ele estava voltando para casa. Quando os monstros estavam prestes a atacar ele, um menino com uma grande espada apareceu de repente, e ele é o Deus da Mentira. Ele foi enviado pelo sistema para ajudar o Ming-Lu a corrigir os seus erros de mentir e enganar as pessoas. Ele explicou que o sistema rotulou ele como um vilão por mentir demais. Então, ele atrai demônios chamados de Karma que caçam os vilões para manter a cidade em paz. Ele entrega ao Ming-Lu um dispositivo de monitoramento que mede a sua maldade e pede que ele se arrependa de todas as coisas que ele vem fazendo, senão ele vai ser morto pelo Karma ou pelo próprio Lianen. Os Karmas aparecem mais uma vez e o Lianen defende ele mais uma vez. Assim que a luta termina, o Ming-Lu agradece e vai para casa sem mostrar a devida gratidão a ele. Na hora, ele corre atrás do Ming-Lu e o confronta sobre isso, mas o Ming-Lu usa os cães da vizinhança para colocar ele em apuros e vai para casa. Ao chegar lá, o Ming-Lu vai até o seu cofrinho e começa a admirar o seu dinheiro. De repente, um Karma ataca ele dentro da sua casa e ele corre para tentar salvar a sua vida, mas vários Karmas começaram a cercar ele. Então, acidentalmente, ele deixa o seu cofrinho cair e ele sai rolando embora. Então aqui, ele implora para alguém salvar ele. O Lianen, que estava assistindo tudo isso, parece estar se divertindo bastante. Então, ele pula e luta contra os pequenos Karmas. O Ming-Lu o impede de lutar contra o grandão porque poderia colocar as pessoas inocentes em perigo. Então o Lianen leva o Karma para um prédio abandonado. E o plano deles era destruir o prédio com o Karma dentro, e eles começam o plano. Mas o Ming-Lu sai rapidamente do prédio, deixando o Lianen para trás. O prédio desaba, fazendo ele acreditar que finalmente estava livre. Mas ele sai do prédio e briga com o Ming-Lu por tentar matar ele. Na hora, o Ming-Lu tenta dar uma desculpa e enganar ele, mas dessa vez ele chama o seu Pinóquio para amaldiçoar o Ming-Lu. Toda vez que o Ming-Lu mentir, o cabelo dele vai crescer. Na manhã seguinte, o Ming-Lu acordou e percebeu que a maldição não era permanente, já que o cabelo dele voltou ao normal. Ele caminha para a cozinha e encontra o Lianen lá. Ele explica que ele pode encontrar ele a hora que quiser. Além disso, eles devem estar sempre a 100 metros um do outro. O Ming-Lu sai de casa e descobre que o limite de 100 metros é uma barreira que não pode atravessar. Isso obriga ele a levar o Lianen com ele para todos os lugares, incluindo a escola. Quando ele vai para a escola, o Ming-Lu é forçado a se desculpar com as pessoas a quem ele já prejudicou para tentar diminuir o seu cabelo. Então, ele sai com o Lianen para caçar alguns Karmas, e ele explica que os Karmas são diferentes um do outro, e são classificados com base na profundidade do pecado cometido pelo vilão. Eles voltam para casa, e o Lianen percebe que ele de fato foi ferido e o machucado não cicatrizou. De noite, quando o Ming-Lu dorme, o Lianen recebe um alerta que um Karma de alto escalão entrou na cidade e estava matando todos que não corrigiam seus erros. De repente, ele escuta gritos de pessoas morrendo lá do lado de fora. Com certeza, esse Karma iria matar o Ming-Lu. Então, antes que seja tarde demais para ele, o Lianen soca a parede e o Ming-Lu acordou. Ele diz para o Ming-Lu para arrumar os seus erros agora. Então, ele foi até o seu professor, mas o professor diz ao Ming-Lu fazer uma redação de 500 palavras diferentes. O Ming-Lu tenta conversar com ele para tentar fazer de outra forma, mas o professor rejeita todas as desculpas dele porque ele não podia perdoar o Ming-Lu por arruinar a sua chance de conseguir uma promoção.
O Minglu dá um soco no professor e sai dali bravo. Ele foi ajudar o Lianen, que ficou pra trás. Ele tava com um cara que se chama Guef, e ele pode controlar outros karmas. Então ele usa o seu Pinóquio pra lutar. Ele tava conseguindo ir pra luta, mas foi perfurado por raízes do Goef. Ainda assim, ele conseguiu usar a sua velocidade rápida pra furar o karma. O Minglu finalmente chegou, mas vê o Lianen sendo jogado no chão como se não fosse nada. Ele perdeu o cubo que fica no seu peito, que preserva os poderes do Liane no corpo do seu hospedeiro. Então Minglu dá um soco na cara dele e pega o cubo com o corpo do Liane para conseguir sair dali e foge até um telhado de um prédio. Mas o Guef chegou lá de novo e antes que o Minglu pudesse fazer alguma coisa, ele foi ferido. Então o Lianen se levanta ali com uma personalidade totalmente diferente, sugerindo que eles ficassem juntos. Então ele pergunta se tá tudo bem matar o Minglu. O Lianen diz que sim, até porque o Minglu não é nada para ele. Mas instantaneamente o braço do Guef é cortado pelo Lianen, falando que ele estava mentindo para fazer ele abaixar a guarda. Eles começam a lutar e o Lianen amassa o Guef no prédio, fazendo ele voltar para sua forma original, que é uma borboleta gótica. Enquanto eles continuam lutando, um grupo do departamento de supervisão, que se chama Sensores, aparecem. O Minglu e o Lianen na hora correm dali, deixando o Guef para poder lutar contra eles. Os dois chegaram ao local seguro e o Lianen diz ao Minglu que antes de desmaiar, eles deveriam restaurar o cubo no seu peito de volta. Então Minglu deixa o Lianen no hospital e quando ele recebe alta, os dois conheceram o Ivan, que foi designado para se tornar o supervisor do Lianen. Ele dá a sua próxima missão, mas o Lianen fica com medo porque ele vai conhecer os gêmeos malvados. Os três vão ao encontro do alvo, que é um garoto que se chama Kik, que foi abandonado pelos seus pais. A sua missão é ajudar ele a corrigir os seus erros, assim como acontecem com o Minglu. Enquanto eles estavam procurando pistas sobre os pais dele, um zelador do prédio onde eles estavam se aproxima e diz que os pais do Kik deixaram algo para ele e manda o Kik seguir ele para pegar. Então, ele os leva para um prédio abandonado com um machado na mão. Ele ia atacar no Kik, mas o Minglu surpreende e tira da mão dele, o derrubando na hora. Eles notam um parasita saindo do pescoço do homem. Alguns homens começam a perseguir eles como se soubesse onde eles estavam. Então Minglu viu as câmeras de vigilância e deduz que eles estão sendo caçados por conta delas. Então eles conseguiram encontrar um beco onde eles não poderiam ser vistos. Mas nesse momento alguém vem atrás do Minglu e o ataca. Ele acorda na sala de vigilância onde o diretor do hospital observa todos os seus movimentos. Ele percebe que o diretor parece ser controlado por um parasita que começa a dar ordens para eles seguirem. Os pais do Kik apareceram ali e ele abraça os dois, mas o parasita diz para eles matarem o Kik e eles o esfaqueiam no peito. O parasita tenta subornar o Minglu para se juntar à sua equipe de dominação mundial, mas Minglu não consegue conter as suas emoções e joga uma faca no parasita. Ele ordena que os pais do Kik segurem ele, mas o Minglu fica ameaçando eles e dando risada. Ele rapidamente pega a faca que o pai do Kik estava segurando e corta o braço deles. E depois o dos pais, que assumem as suas formas alienígenas. Cada vez vem mais parasitas, mas o Minglu os corta com a faca. Então, sem outra opção, o Minglu joga a faca no parasita mais uma vez. Ele vira um monstro gigante e o Minglu vai furar ele de novo. Mas o parasita usa os seus tentáculos para estrangular ele e depois tenta controlar a sua mente. O Minglu começa a irradiar uma aura azul enquanto seus olhos também brilham. O parasita conseguiu chegar até a sua mente, onde ele encontra um estranho poder que o destrói. O Minglu acorda depois dessa luta e descobre que o parasita renasceu como um bebê. Então o Minglu pega ele e coloca ele dentro de um pote. Mas o parasita só diz que outro rei Karma vai renascer e vai atacar de novo. O novo rei não vai ser nada bom para os supervisores. E o amigo do Minglu, que é o Lianen, vai ser morto por esse novo rei. Enquanto o parasita estava falando, isso já estava acontecendo. Ele até tenta lutar, mas aparentemente o monstro rei era imortal. O Minglu, preocupado que o Lianen seja morto, corre pelas escadas e chega até o telhado. Ele vê o Lianen lutando contra o novo rei. O parasita diz que os supervisores não vencerão contra esse novo rei
e ele se lembra de como Lianen o protegeu do Goeth. Então, ele estende a sua mão e lança um feitiço que acerta a mão do rei, fazendo ele desaparecer na hora. O Ivan percebe que essa situação é muito suspeita e talvez o Ming-Lu não seja ele de verdade. Um dos gêmeos estava ali e o Ming-Lu levou o Kik até ele. Na hora, esse gêmeo mostra que tem uma habilidade de cura. Depois disso, o Ming-Lu volta para a escola e encontra um cara em uma alpaca na frente dele. Ele pede ajuda escrevendo no chão, mas o Ming-Lu de cara ignora ele. Quando Liane abre a porta, o cara pula nele na hora. Ele se apresentou como Cannon e conta sobre alguns bandidos que sequestraram pessoas e as comem. O Cannon diz a eles a história de como esses bandidos chamados de Síndrome de Alatrófagos surgiram há 70 anos atrás. Então, no outro dia na escola, o Ming-Lu se encontrou com a sua monitora de classe, colocando sinais de alerta sobre os bandidos que o Cannon falou. De repente, eles escutam um grito, e quando eles vão conferir, eles encontram um monstro comendo uma pessoa. A monitora grita de terror, e o monstro ataca eles. O Ming-Lu consegue afastar ele, mas os monstros fazem um buraco no chão. Isso faz com que eles caiam dentro de túneis do esgoto. Os dois começam a fugir dos monstros, que continuam indo atrás, e eles os perdem por um tempo, e o Ming-Lu dá à monitora um machado para se defender. Enquanto eles estavam conversando, um monstro ataca o Ming-Lu, mas ele consegue se defender. De repente, a monitora golpeia o monstro para salvar o Ming-Lu. Só que mais e mais monstros começam a aparecer, e o Ming-Lu decidiu que eles precisavam pular na água e nadar até uma saída. Mas, ao chegar lá, ela estava bloqueada por uma grade. O Ming-Lu consegue ajudar a monitora a passar pelas essas grades, e diz a ela para escapar, enquanto ele fica para trás para lutar contra esses monstros. Mas de repente, o Lianen apareceu e corta todos os monstros com facilidade. Enquanto eles estavam saindo dali, o rei dos monstros apareceu e cumprimenta o Lianen. Só que ele não sabia quem era esse cara, e não tem lembranças dele. O monstro ataca o Lianen e o prende na parede, enquanto o Ming-Lu foge e se esconde. Enquanto os monstros tentam matar o Lianen, o Cannon apareceu e se junta à luta. Os dois se unem. Eles continuam recebendo ataques, mas um dos parasitas cai na costa do Cannon e começa a infectar ele e sugar ao mesmo tempo. O Lianen conseguiu tirar, mas o Cannon não consegue lutar e o Lianen tem que ir sozinho. O Ming-Lu foi ajudar o Cannon e o leva para um lugar seguro. Enquanto o Lianen lutava, o Cannon agarrou ele e colocou ele na alpaca para tirar eles de lá. Eles entraram em contato com o Ivan e ele disse que o local estava prestes a ser invadido por cães raivosos. Esse é um departamento de eliminação militar do sistema. O Ming-Lu e o Liane correm para casa e encontram o Ivan com os gêmeos. Eles dizem ao Liane que ele vai acompanhar os 4 supervisores a um parque para uma missão. Mas dessa vez, eles falam pro Ming-Lu ficar, porque ele ainda estava precisando do perdão do seu professor, e o Liane fica um pouco triste com isso. Ele não queria deixar o Ming-Lu para trás. Mas o Ming-Lu foi falar com ele e disse que ele estava livre. O que vocês acharam desse anime chinês? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.